Você já se sentiu preso? Aquela sensação de saber exatamente o que precisa fazer, de ter grandes sonhos e objetivos, mas não conseguir começar, ou começar e parar logo em seguida. Se a procrastinação é uma batalha constante na sua vida, este vídeo não é apenas para você. Ele foi feito para você. É um convite urgente a quebrar as correntes da inércia que o prendem. Hoje, vamos mergulhar na sabedoria milenar do estoicismo, não como uma teoria abstrata e distante, mas como um manual de instruções poderoso, prático e comprovado pelo tempo, para esmagar a procrastinação de uma vez por todas. Prepare-se para despertar o guerreiro estoico que existe dentro de você, aquele que age com propósito, com determinação e sem o peso do medo. A procrastinação, meus amigos, é uma das armadilhas mais sorrateiras e destrutivas da mente moderna. Ela se disfarça de cansaço, de falta de inspiração, de depois eu faço, de não é o momento certo, ou até de uma falsa necessidade de mais planejamento. Mas no fundo ela é uma fuga constante. Uma fuga do desconforto inicial da ação, do medo de falhar, ou até mesmo de forma paradoxal, do medo de ter sucesso e ter que lidar com as novas responsabilidades e desafios que isso traria. E enquanto fugimos, a vida escorre lentamente pelos dedos. Nossos sonhos ficam na gaveta. Projetos importantes nunca saem do papel. E o pior de tudo, a culpa, a frustração e o arrependimento nos corroem por dentro. Dia após dia. Você sabe do que estou falando, não sabe? Aquela pilha de tarefas que cresce assustadoramente na sua mesa, aquela ideia brilhante que surge na sua mente, mas que, por algum motivo, nunca se materializa. O projeto pessoal que está esperando o momento certo, que parece nunca chegar. A ligação importante que você sabe que deveria ter feito semanas atrás. O curso que você queria começar. Essa sensação de estagnação, de um peso constante sobre os ombros, de um potencial imenso e inexplorado que grita para ser liberado, mas permanece contido. Ah, como ela dói profundamente. É uma dor silenciosa, mas constante, que afeta sua autoestima, sua confiança e sua paz de espírito. Mas eu tenho uma ótima notícia para você. Os estoicos, há mais de 2000 anos, já nos deram as chaves e as estratégias comprovadas para desativar essa bomba relógio da procrastinação e retomar o controle da sua vida. A grande ilusão da procrastinação. O que os estoicos entenderam sobre nossa mente e o tempo para os estoicos, a raiz mais profunda da procrastinação não reside meramente na preguiça, embora a inércia possa ser um de seus muitos sintomas, mas sim em um julgamento equivocado, em uma percepção distorcida sobre o presente e o futuro. Nós adiamos uma tarefa porque, inconscientemente ou não, superestimamos o desconforto, a dificuldade ou a aversão que sentimos pela ação imediata. Ao mesmo tempo, subestimamos drasticamente a dor, a culpa e o arrependimento futuros que, inevitavelmente, virão por não termos agido quando deveríamos. É um engano da nossa própria mente, um truque psicológico insidioso que nos faz buscar o prazer fácil, a gratificação instantânea e o alívio momentâneo de agora, trocando-o por uma dor muito maior, um peso esmagador e um fardo pesado que teremos que carregar depois. Sêneca, um dos maiores nomes e mais eloquentes oradores do estoicismo romano, já dizia em suas cartas filosóficas: é a vida, e não as palavras que nos ensina a agir. Ele sabia, com uma clareza impressionante, que o tempo é o nosso recurso mais valioso e, tragicamente, o mais irrecuperável de todos. Uma vez que um momento se foi, ele se foi para sempre, sem possibilidade de retorno. Quando você procrastina, você não está apenas adiando uma tarefa em sua lista de afazeres. Você está, de fato, adiando a sua própria vida, o seu crescimento pessoal, a sua evolução, a sua felicidade e, o que é mais grave, a realização plena dos seus potenciais mais elevados. Você está trocando o seu eu futuro, aquela versão mais forte, mais sábia, mais realizada e mais digna de si mesmo, por um eu presente que busca o caminho da menor resistência, o prazer efêmero e a segurança ilusória da zona de conforto. E essa, meus amigos, é uma troca que nenhum estoico, em sua busca por sabedoria e virtude, jamais consideraria justa, sábia ou aceitável. É uma perda irreparável que afeta a própria essência de quem você é.
O despertar da consciência. A dicotomia do controle contra a tirania da procrastinação. Primeiro e mais poderoso escudo estoico contra a procrastinação, uma verdadeira arma secreta que está ao alcance de todos. É o conceito fundamental da dicotomia do controle, imortalizado pelos ensinamentos de Epiteto, o ex-escravo que ascendeu à condição de um dos mais influentes filósofos estoicos. Lembre-se, grave isso na sua mente com total clareza. Existem coisas que estão integralmente e absolutamente sob o seu controle, e existem coisas que estão completamente e irremediavelmente fora do seu controle. A procrastinação, em sua essência, muitas vezes surge quando a nossa mente se perde e se enreda, de forma obsessiva, no que está fora do nosso controle, desviando o foco do que realmente importa e do que podemos efetivamente mudar. Perguntas paralisantes como: será que isso vai dar certo? E se me criticarem duramente? E se eu falhar publicamente? E me sentir humilhado? E se a situação mudar e todo o meu esforço for em vão? Essas perguntas, que são muito comuns e geram ansiedade, nos paralisam completamente porque focam em resultados externos que, por sua própria natureza, não dependem 100% de nós. O estoico, com sua sabedoria prática e seu foco inabalável, não se preocupa com o resultado final do jogo. Ele sabe que não pode controlá-lo diretamente. Em vez disso, ele se preocupa obsessivamente em jogar o melhor que pode, em dar o seu máximo de si. Ele foca, com uma determinação inabalável, no que está sob seu controle absoluto. O esforço que ele coloca, a dedicação que ele demonstra, a atitude que ele escolhe e, acima de tudo, a primeira ação que ele decide tomar. A voz traiçoeira da procrastinação te sussurra: não comece porque o resultado pode não ser perfeito. Espere o momento ideal, a inspiração perfeita, as condições ideais. Mas o estoicismo, com sua voz firme e cheia de autoridade moral, te grita de volta: comece agora. Comece porque o ato de começar está totalmente sob seu controle. E é esse ato, e somente ele, que define quem você realmente é e quem você pode se tornar. Não espere a perfeição, porque ela é uma quimera, uma ilusão, um inimigo implacável da ação. Espere apenas a ação. Uma ação imperfeita, com seus tropeços e erros inevitáveis, é 1000 vezes mais valiosa e transformadora do que uma inação perfeita que nunca sai do campo das ideias e das intenções. Pense profundamente nisso. Sinta o poder libertador dessa verdade e liberte-se. A força da mente, combatendo o desconforto, o medo e a inércia, que nos seguram a procrastinação, é uma criatura que adora e prospera no conforto. Ela se alimenta vorazmente da nossa aversão inata ao esforço e ao sacrifício. Ela nos seduz com a promessa de um sofá macio, de um vídeo divertido, de uma série que nos prende por horas, de qualquer coisa que nos afaste da dor ilusória e temporária de começar algo desafiador. Mas os grandes mestres estoicos nos ensinam, com a sabedoria de quem já viveu, que o crescimento, a evolução pessoal e o fortalecimento do caráter estão exatamente no desconforto. É ao abraçar o que é difícil, ao encarar os desafios de frente, que nos tornamos mais fortes, mais resilientes, mais capazes. Marco Aurélio, o imperador filósofo que governava o vasto Império Romano, enquanto escrevia suas profundas e introspectivas meditações, nos lembrava com clareza cristalina em suas anotações pessoais: a tarefa principal da vida é esta: apenas identificar e separar as coisas, de modo que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são externos e não sob meu controle, e quais dizem respeito às escolhas que eu realmente controlo. A dor passageira e inicial de começar algo desafiador é sempre, invariavelmente, menor e mais insignificante do que a dor profunda, o peso e o arrependimento duradouro por não ter tentado, por ter adiado seus sonhos, seus projetos e seu potencial. Sempre, pense nisso, aproveite este momento, esta faísca de consciência que acendeu dentro de você, para dar um basta definitivo na procrastinação. Se você está sentindo essa emoção pulsante, essa vontade incontrolável de mudar a sua realidade, de sair da inércia que o prendeu por tanto tempo, agora é a hora de se inscrever no canal e deixar o seu like. Não adie isso. Não espere mais um segundo. É uma pequena ação, um clique simples,
que simboliza o seu compromisso imediato e inabalável com a sua própria transformação. É o seu primeiro passo concreto e visível para esmagar a procrastinação e reivindicar a sua vida, a sua liberdade. Faça isso por você, pelo seu futuro, pelo eu forte e realizado que você quer ser. Sinta essa decisão. A prática da proação. Como os estoicos agiam implacavelmente contra a inércia, a primeira e mais importante tarefa do dia, MIT. Para os estoicos, cada novo dia era visto como uma oportunidade sagrada de praticar a virtude, de viver de acordo com a razão, de se aprimorar. Eles não esperavam a motivação, porque sabiam que ela é inconstante, uma convidada caprichosa. Eles simplesmente agiam com propósito. Defina a sua tarefa mais importante, a MIT, para o dia e ataque-a logo pela manhã, antes mesmo que o mundo consiga te distrair. Antes de checar e-mails, redes sociais, notícias ou qualquer outra distração que roube sua energia mental e seu tempo precioso. Fazer isso cria um poderoso senso de vitória e um momentum imparável para o resto do seu dia. Como Marco Aurélio acordava e dizia a si mesmo com uma determinação férrea e inabalável: eu tenho que ir para o trabalho de um ser humano. Percebe a diferença crucial? Não eu quero ir, mas eu tenho que ir, um dever inegociável consigo mesmo e com o universo. Visualização negativa. Premeditatio malorum. Esta é uma técnica estoica que, à primeira vista, pode parecer contraintuitiva ou até mesmo mórbida, mas é incrivelmente poderosa e libertadora. Em vez de evitar pensar no que pode dar errado, o que geralmente nos paralisa com medo e ansiedade, os estoicos contemplavam ativamente e de forma controlada o pior cenário possível. Se eu falhar miseravelmente? E se eu procrastinar novamente e nunca conseguir sair disso? E se eu nunca alcançar meus objetivos? E minha vida for um eterno quase? Ao enfrentar esses medos de frente, de forma racional e planejada, você os desarma. Você percebe que a maioria dos seus medos é muito mais aterrorizante e amplificada na sua cabeça do que na realidade. E se você falhar, o que acontece de verdade? Você aprende. Você se levanta. Você tenta de novo, com mais sabedoria. E o que é infinitamente pior do que falhar? Não tentar viver com o eterno e se, com o arrependimento paralisante. A arte do pequeno passo, microescopos, grandes tarefas, metas ambiciosas e projetos complexos podem ser esmagadores e, por consequência, paralisantes. É aí que a procrastinação encontra seu terreno fértil para florescer. Os estoicos nos ensinam a estratégia infalível de dividir suas tarefas em pedaços minúsculos, em microações. Sêneca, em suas inúmeras cartas a Lucílio, frequentemente aconselhava a dar um passo de cada vez, a focar no que é gerenciável e possível fazer agora. Não precisa escrever um livro inteiro hoje. Que tal escrever apenas um parágrafo? Não precisa correr uma maratona imediatamente. Que tal calçar os tênis e dar uma volta no quarteirão? Ou caminhar por 5 minutos? A menor ação, o movimento mais insignificante, é sempre mais poderosa e libertadora do que a maior e mais bem-intencionada intenção que nunca se concretiza. É o momentum que importa, o movimento que gera mais movimento. O tempo, o tesouro irrecuperável e a urgência da vida. Que você vive, ninguém falou sobre a importância crítica e a natureza irrecuperável do tempo, com tanta eloquência e profundidade quanto Sêneca. Em sua obra-prima, Sobre a Brevidade da Vida, ele lamenta com uma intensidade palpável como as pessoas desperdiçam seu tempo sem pensar, como se ele fosse um recurso infinito e renovável, uma moeda sem valor. Não é que temos pouco tempo, ele adverte, com a sabedoria de quem viu muitos passarem, mas sim que o desperdiçamos muito. Pense nisso por um segundo. Sinta o peso dessa verdade em seu coração. Quanto tempo valioso você já perdeu na sua vida, adiando o que era realmente importante e significativo para você? Essa pergunta não é para te gerar culpa, para te afundar no remorso do passado. Não. Ela é para te despertar com uma urgência transformadora, para te fazer sentir a preciosidade, a sacralidade de valorizar cada minuto que você tem à sua disposição. Cada vez que você procrastina, você está, de fato, roubando o tempo do seu eu futuro. Um eu que poderia estar colhendo os frutos dourados da sua ação de hoje.
Um eu que poderia estar mais feliz, mais realizado, mais livre e mais em paz. Essa é a verdade nua e crua, a realidade implacável do tempo. Não adie sua vida. Não adie a pessoa que você pode e deve se tornar. Comece agora. Sinta a urgência do tempo correndo, impulsionando-o para a ação. O poder do agora. Viver o presente com propósito e determinação inabaláveis. A procrastinação tem uma habilidade insidiosa de nos arrastar para um passado que já se foi. Eu devia ter feito isso antes. Se eu tivesse começado naquele dia, ou de nos jogar para um futuro incerto e distante. Vou fazer amanhã, quando eu tiver mais tempo, quando as condições forem perfeitas. Mas a verdade inquestionável e libertadora é que a vida, a sua vida, acontece agora. Os estoicos eram mestres em viver o presente, em ancorar sua consciência no único momento que realmente existe e que você tem controle. Marco Aurélio nos lembrava em suas anotações mais íntimas: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará sua força. Sua liberdade. Seu poder para agir está no agora, neste exato instante, na sua capacidade de decidir agir neste momento, sem hesitação. Se você está sentindo essa energia pulsante, esse desejo irrefreável de transformar sua vida e parar de adiar seus sonhos, de construir a vida que você merece, então este é o seu momento. Deixe um comentário abaixo dizendo com toda a sua força: comecei agora. Essa é a sua declaração pública de guerra contra a procrastinação, seu pacto consigo mesmo. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também precisa desse empurrão, desse despertar para a ação. Sua participação ativa é o combustível vital que nos impulsiona e nos motiva a continuar criando conteúdo que pode, de fato, transformar vidas, uma mente estoica de cada vez. Construindo a resiliência contra a inércia. O caráter estoico inabalável, a disciplina, na visão de um estoico, não é uma tortura autoimposta, nem uma lista exaustiva de regras que suprime sua individualidade ou espontaneidade. Pelo contrário, é a construção meticulosa e contínua de uma mente forte, de um caráter inabalável, de uma vontade de ferro que se dobra apenas à razão. Quando você escolhe agir em vez de adiar, você está literalmente fortalecendo o seu músculo da vontade, sua capacidade de autodomínio e autodeterminação. Cada pequena vitória contra a procrastinação, cada vez que você escolhe o esforço em vez do conforto fugaz, é como uma repetição em um treino intenso na academia da vida. E a cada repetição, a cada treino, você se torna mais forte, mais capaz, mais livre, mais senhor de si. Pense no atleta olímpico. Ele não tem vontade de treinar todos os dias, de se submeter à rotina exaustiva, à dor muscular. Ele é humano como você e eu, mas ele vai. Por quê? Porque ele entende com uma clareza absoluta que a disciplina é o caminho intransferível e único para a medalha, para a realização do seu objetivo maior. A sua medalha é a sua vida realizada, a sua paz mental duradoura, a sua liberdade de ser quem você quer ser e de viver a vida que você almeja. Você está disposto a treinar por ela? Você está disposto a pagar o preço do esforço consciente para colher os frutos da sua própria grandeza e realização pessoal? A procrastinação se alimenta vorazmente do medo. O medo de falhar, o medo de ser julgado, o medo do esforço que parece grande demais, o medo do desconhecido. O estoicismo, com seus ensinamentos profundos, te dá a coragem inabalável para enfrentar esses medos de frente, para olhá-los nos olhos e seguir em frente com determinação. A coragem de aceitar que o erro e a falha são partes intrínsecas e inevitáveis do processo de aprendizado, que a crítica é um ruído externo que não te define, e que o esforço é simplesmente o preço justo e necessário a ser pago pela grandeza, pela maestria e pela sua própria evolução contínua. A liberdade suprema de estar livre da procrastinação e viver plenamente. Imagine por um momento a sensação indescritível de não ter nada pendente, de não ter aquela lista de tarefas não cumpridas pesando em sua mente, de ir para a cama à noite com a consciência tranquila e leve de ter feito o que precisava ser feito, de ter cumprido seus deveres consigo mesmo e com seus objetivos, de ver seus projetos avançando consistentemente, seus sonhos se tornando realidade tangível,
sua vida ganhando a forma exata que você sempre desejou. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade estoica, a liberdade que a disciplina oferece. Não é a liberdade de não ter nada para fazer. Isso não é liberdade, é inércia. É a liberdade de escolher o que fazer, de alinhar suas ações com seus valores mais profundos e seu propósito de vida, e de ter a força de vontade inabalável para fazer o que você escolheu. É a liberdade de ser o mestre do seu próprio tempo, o capitão da sua própria energia, o arquiteto da sua própria vida e do seu destino. É a sensação gratificante de controle sobre si mesmo, sobre suas escolhas, sobre seu futuro. Então, qual é o seu próximo pequeno passo? O que você tem adiado por tempo demais? Não precisa ser o projeto da sua vida, a tarefa mais monumental do universo. Pode ser algo simples, quase insignificante aos olhos de outros. Fazer aquela ligação que você evita, organizar aquela gaveta bagunçada, começar a ler apenas a primeira página daquele livro que está na estante. O importante, o verdadeiramente transformador, é o ato de começar. Lembre-se das palavras atemporais de Sêneca. Enquanto você adia, a vida corre. Não adie mais a sua vida. Não adie a sua felicidade. Não adie a sua liberdade. Comece agora. A cada pequena ação, a cada escolha consciente de agir, em vez de procrastinar, você está esculpindo a sua versão mais forte, mais livre e mais realizada de si mesmo. Você está se tornando a cada dia um verdadeiro estoico. Se este vídeo tocou sua alma, se despertou algo profundo dentro de você, se te deu a faísca que você precisava para começar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Sua participação, seu engajamento, sua energia positiva mostra que essa mensagem importa e me ajuda a continuar produzindo conteúdo que pode, de fato, transformar vidas, uma mente estoica de cada vez. Um forte abraço e que a disciplina estoica guie seus passos. Comece agora. Seu futuro te espera.